Já perguntou para alguma professora, tal, assim, que faz aula de ensino fundamental, que ela sempre faz aquela pergunta para os alunos, né? O que você quer ser quando crescer, né? Então você nunca vai ouvir um dizer que quer ser regulador de sinistro, né? Um regulador de sinistro é a pessoa física ou jurídica encarregada de apurar os prejuízos causados pelo evento e as circunstâncias e para saber se cabe a indenização pela companhia de seguros. O regulador de sinistro é um profissional do mercado segurador que ele tem a função de mediar os problemas entre o segurado e a seguradora por ocasião de um sinistro. O sinistro é o problema do segurador e do segurado. E o regulador de sinistro é a pessoa que vai ajudar a resolver esse imbróglio. O processo de regulação nada mais é do que um segurado constrói uma reclamação e você audita essa reclamação e chega num acordo. Bem basicamente, o regulador de sinistros é aquela pessoa que vai ver o que aconteceu. Quando há um acidente, ele é chamado e vai ao local. Dentro dessa vistoria, fazer a apuração dos fatos. Em seguida, apurar os reais prejuízos ocorridos exatamente como eram antes do sinistro. E em última parte desse trabalho, basicamente é você analisar o contrato de seguro que foi feito e se aquele sinistro se enquadra dentro daquele contrato. Então o regulador é aquele que interpreta o que aconteceu e os prejuízos dentro das condições que a pólice apresenta. E ele elabora um relatório, depois desse relatório a seguradora então toma suas decisões, pode questioná-lo, tirar dúvidas. A função do regulador é tão somente uma função imparcial de apurar causa, consequência, fechar o processo e entregar. Para o fim de satisfazer o contrato de seguro pelas seguradoras. O regulador ele é contratado por uma seguradora ou por uma resseguradora. And it is becoming more common for loss adjusters also to accept instructions by insured parties. It's been more accepted in the market than it used to be. No mercado brasileiro, isso ainda não é muito aceito, porque o pessoal discute muito se o cara fica de um lado ou do outro. Até para advogados que trabalham, militam na área de seguro, o mercado fica meio assim quando ele está defendendo segurado, está defendendo seguradora. Hay legislaciones que claramente permiten la participación de un ajustador por cuenta del asegurado, por ley, que está definido, que tiene su predicamento dentro de la propia pericia, y hay otras legislaciones que simplemente actúa como un asesor, pero realmente hace una labor de contrapunto a la que hace la compañía aseguradora. Mas, na realidade, ele acaba sendo, como eu te falei, imparcial e desenvolvendo um trabalho para ambas as partes. A equidade tem que ser a palavra fundamental, a palavra-chave para essa atividade. Então, o trabalho do regulador de sinistro, de uma maneira geral, é um trabalho, eu diria assim, holístico, né? Ele tem que estar presente, se assessorar de outros profissionais para que possam fazer um trabalho conjunto, um trabalho multidisciplinar. É natural que em regulações de sinistros surjam questões, ou melhor, que o regulador se depare com questões sobre as quais ele não tem domínio, ele não tem conhecimento. Então, quando ele precisa de alguém específico de alguma determinada área, ele próprio, ou por intermédio da seguradora, ele contrata um perito específico daquela área. Então, se ele tem um problema com a caldeira, ele não vai chamar um médico, ele vai chamar um engenheiro mecânico. E não é qualquer engenheiro mecânico, ele vai chamar um engenheiro mecânico que conheça a caldeira. Ou então, produtos agrícolas. Eu vou ter um agrônomo, preferencialmente um professor de universidade. Pode ser um engenheiro florestal, um engenheiro civil. IPT, COP do Rio de Janeiro e órgãos dessa natureza, e peritos extremamente capacitados para dar toda essa base para a gente. Então ele busca nas várias áreas suporte para tomar decisão sobre determinado processo. Então é comum você ter uma interdependência com outras culturas, com outros conhecimentos. A tarefa do perito, normalmente, é o seguinte: existe um regulador do sinistro. Esse regulador precisa saber a causa do sinistro
E o perito é o sujeito que vai informar ao regulador qual é a causa. Então, o perito é um assessor técnico. Ele vai ser uma ferramenta na busca de discussões e diálogos para chegar ao diagnóstico da contribuição de cada área de especialização no processo todo. Através de hipóteses e provando essas hipóteses através de laboratórios, de testes em laboratórios, de estudos mais profundos. É nessa linha que a gente faz o trabalho. Então, este apoio no entendimento do fenômeno, no entendimento do evento e até na decisão do que fazer, é o que se pode fazer do ponto de vista de contribuição de um engenheiro, de um técnico na regulação. Ele tem que ter algum tipo de conhecimento que é necessário para conduzir os trabalhos de perícia, dos objetivos de perícia que são já esclarecidos no início, na hora de contratação. Ele é um trabalho auxiliar do regulador, né? E este regulador é ele que vai determinar para os peritos, e é para isso que ele tem que conhecer o processo, e ele vai determinar para os peritos o que é que ele precisa para resolver e encaminhar o processo. Ele soma tudo, ele tem que ser capaz de conversar com o perito e entender o que está acontecendo. Então, the appointment of a specialist in areas like this is crucial, and to enable us to give an opinion on policy liability and indeed on the extent of the damage. Só é possível à seguradora, seja através do seu regulador interno ou do regulador terceirizado, poder informar ao segurado se há indenização e qual é essa indenização, após ele saber exatamente as suas causas e as suas consequências. E, nesse sentido, tem um aspecto de investigação. Alguns sinistros, principalmente envolvendo furto, roubo, ou até no meu caso, que a gente faz responsabilidade civil operador portuário, você pode ter alguma situação onde precisa que haja uma investigação. Ele pode, sim, investigar o porquê da causa do sinistro. Se de fato ocorreu uma causa que dê cobertura de seguro. Mas nada de investigação para efeito de prejudicar segurado. Que lembro, o regulador não é polícia. Não compete ao regulador proceder a investigações de natureza policialística. Não compete. Ele pode ter o auxílio da polícia, né? Eventualmente quando algum caso foge dos padrões normais. Tem uma questão cultural. A fraude tem diferentes níveis, mas ela ocorre em todos os ramos do seguro. A fraude é uma palavra meio pesada, né? A fraude parte, para mim, que regula o sinistro, quando você tem o crime, o dolo, o banditismo mesmo, né? Se nós pensarmos num aspecto amplo, eu posso me atrever a pensar que uma fraude é quando alguém tem um evento, esse evento é súbito, é imprevisto, não foi causado por ninguém, ele aconteceu de fato, só que o dano que esse evento causou não é um dano, não é tão grande quanto o dano que o segurado nos apresenta. O segurado perdeu 10 e reclama 20. Já fiz casos assim, em que a reclamação, o que era reclamado, não cabia dentro da empresa do segurado, mesmo que tirassem todos os funcionários de dentro da empresa. Ele teve um sinistro, o sinistro está coberto, o sinistro ocorreu, mas ele teve lá um equipamento dele que ele mandou para o conserto. Naquela época ele estava na assistência técnica. Ora, como o equipamento não estava lá na vistoria, ele coloca aquilo como roubado. Acidentes de transporte, uso de equipamento inadequado, de tentar escamotear o fato depois, ou uso de equipamentos com gambiarras e depois se some com a gambiarra e não estava tudo em ordem, não estava. Uma questão que é cultural. Iban dos amigos andando por la calle y se encuentran. Y le dice uno, oye, ¿qué te pasó? Te veo mala cara. Dice, tuve un robo ayer en mi casa y se llevaron el abrigo de mi mujer, la televisión, el DVD, y además me iba de vacaciones, me han fastidiado las vacaciones, en fin. Bueno, y pues eso tienes un problema. Fíjate que le comenta el amigo, fíjate que mi cuñado, pues hace unos días le robaron también, pidió 100.000 euros y la compañía aseguradora le pagó la mitad. Entonces el individuo sigue caminando y va pensando, a mí me robaron 200.000 euros
Si me pagan la mitad tengo que pedir 400.000. Y sigue caminando y dice, bueno, pero si en vez de 400, como me han fastidiado las vacaciones, daños morales, pido 200 más, 600. Y va a la compañía y pide 600. A los meses se encuentra con el amigo. Oye, ¿cómo te fue el seguro? Dice, tenías toda la razón. Me quitaron la mitad, me han robado 300.000 euros. Solamente cobré 300.000. Mas o fraudador que mais preocupa o mercado, a instituição de seguro, que eu diria, é aquele que premedita o delito. And when that happens, then obviously there is not necessarily fraud, but someone has started the fire intentionally, and that can start additional investigations. Fraude mesmo, eu acho que é um caso mais de polícia do que de regulação de sinistro e de seguros. Infelizmente já aconteceu. Não é frequente, mas já aconteceu, sim. Uma padaria já está feita. Olha a ideia do cara. Ele pegou baldes plásticos, pôs gasolina, fez um rastilho com papel absorvente, de um balde para outro, botou uma resistência e ligava na tomada. A resistência aquecia, o papel absorvia a gasolina, certo? Leva um tempo, né? Põe o papel assim, dentro do balde. O papel absorvia a gasolina, a resistência estava incandescente, né? O papel pegava fogo naquele balde. Ele fez isso, era de 2 pavimentos, uma padaria de 2 pavimentos. A parte de cima era depósito, né? Ele fez em cima e fez embaixo. A de baixo funcionou, a de cima não tinha eletricidade, não tinha energia elétrica. Então nós chegamos, tá tudo lá, os baldinhos, tudo lá, bonitinho. E essas pessoas, elas agem, às vezes, nem sempre sozinhas, são quadrilhas, tá? São estelionatários que estudam todo esse processo de como fazer essa fraude. E aí você tem que se cercar do máximo de elementos possíveis para ter convicção de que é fraude ou que não é fraude. Se você às vezes está desconfiado, mas aquele laudo que você recebeu, ou da polícia técnica, ou do teu perito, que não apontaram nada de irregular que você possa negar o sinistro, você tem que acabar aceitando aquilo e mesmo desconfiar de alguma coisa, se você não conseguiu provar, porque você tem que provar. Quando você tem uma desconfiança, é sempre a favor do segurado. Se o segurado avisou para você um sinistro e diz que aqui dentro dessa sala tinham 20 caminhões, você tem que provar que aqui dentro não tinham 20 caminhões por A mais B. Essa é a sua obrigação. Mas o que acontece é que, às vezes, é um sinistro estranho reclamado, né? Então, às vezes, você recebe reclamações de sinistro que você fala assim, não é possível que isso tenha acontecido. Existem casos que eles começam muito confusos, com tendência a ser uma fraude, a gente, ao desenrolar, a gente vê que é um caso normal e não existia fraude. E nada impede que um ex-funcionário de um segurado não gostou porque o patrão mandou ele embora, vá lá e coloque fogo na empresa. Que esqueceu o ferro elétrico ligado. Aqui, quantos casos tivemos? Esquecer ferro elétrico ligado, esquecer tal coisa. É comum, é razoável. Não tem nunca que entrar no local pensando em fraude. Muito pelo contrário, você vai sempre pensando que aquilo foi normal, para não ter aquela concepção de achar pelo em ovo. É duro você olhar para uma pessoa que teve um sinistro e você achar que aquilo não está certo e a sua decisão vai pesar na vida dela, no trabalho dela, no futuro dela, na própria imagem do seguro. Você imagina se você é dono de um estabelecimento e só tem aquilo. Aquilo pega fogo do dia para a noite. Você tem uma família, você tem 200, 300 famílias que dependem de você, a pressão é extraordinária. O regulador está no centro de um verdadeiro bombardeio, no bom sentido, de demandas e pressões. A seguradora o pressiona, o corretor o pressiona, o segurado o pressiona. Então, isso é um círculo, né? Que eu posso chamar até de virtuoso, né? De pressão que você sofre. Pressão faz parte do trabalho. Se não sofrer pressão, não tem graça. Claro, todo regulador sofre pressão. A única pressão que a gente sofre ainda hoje é por prazos, né? A pressão ela é sempre relacionada a prazos de regulação. O prazo é cada vez menor, né? Dentro da ótica e da ética, é o mais rápido possível. Ele pode durar 2 dias, ele pode durar 3 anos. Ela depende muito de como o regulador vai receber a documentação. O segurado que apresenta documentação em uma semana, tem gente que não demora 6 meses e não apresenta nada. A demora geralmente ocorre por conta disso, né?
de o segurado conseguir juntar os documentos necessários ao processo. Então, quanto mais rápido o segurado encaminhar essa documentação para a gente, mais rápido vai ser a regulação. Isso é muito relativo, depende do tamanho do sinistro, complexidade do sinistro. Incêndio, raio, explosão, dano elétrico, vendaval. Depende de uma assistência técnica que vai consertar o aparelho queimado dele. Dependendo do tamanho do prejuízo, você pode demorar um prazo maior ou um prazo menor. Os prazos devem ser razoáveis. O regulador e o próprio segurador têm que entender que o segurado sinistrado, ele precisa de atenção. Você lida com pessoas que tiveram grandes perdas, você lida com empresas profissionais em subscrever perdas, você lida com corretores que há anos vêm renovando os seguros e tem uma responsabilidade sobre isso. Por isso é que quando a gente tem certeza, a gente propõe um adiantamento para diminuir a pressão do segurado sobre a gente e dar um conforto mais para o segurado. Porque o segurado, quando ele tem uma perda, ele precisa repor, né, imediatamente o bem, reparar imediatamente o bem. E também as apólices hoje, elas também trazem embutidas muitas vezes coberturas de lucros cessantes, de perdas de produção. Então, quando uma empresa tem um acidente, por exemplo, ela perde uma máquina, né, ela deixa de produzir. Então ela deixa de faturar. Só que ela deixa de faturar, mas continua tendo que pagar funcionários, conta de luz e etc. Ela continua tendo as despesas, né? E ela vai deixar de lucrar também com esse sinistro. Então o lucro cessante é indenizar, garantir ao segurado o lucro bruto. O regulador é importante nesse momento para alertar e fazer as apurações e indicar à seguradora que aquele segurado merece um adiantamento e qual é o valor desse adiantamento. Então, se há necessidade, por exemplo, aquela máquina que queimou, ele precisa repor ela imediatamente, mas essa máquina é só sob encomenda. Para fazer sob encomenda, o segurado precisa despender uma certa quantia para o fabricante poder encomendar a máquina, ele já agiliza um adiantamento perante a seguradora. O adiantamento que vem amenizar aquele estresse, aquele sentimento de perda, aquela perda efetiva. Há uma pressão do segurado para receber rápido a indenização que tem direito para voltar às suas atividades. São coisas que você tem que trabalhar com muita maturidade. Agora, a pressão no sentido técnico de mudar a opinião, nunca tive. Quanto ao tipo de conduta, tipo de posicionamento técnicos, não. Em momento algum eu tive alguma pressão para mudar algum trabalho meu ou direcionar de alguma forma um resultado. Eu já sofri aproximação, assim, tentativa do cara, vamos jantar, vamos conversar. Isso tem muito também. Isso a gente ensina os reguladores que vai passar por isso muito. Cheque, você encontrar cheque no bolso, encontrar cheque no meio da papelada que você vai estar trabalhando, né? Isso teve histórias de monte, né? Eu nunca fui pressionado, volto a dizer, nunca fui pressionado pela direção da empresa, pela minha gerência, por ninguém para tomar determinado tipo de atitude, agradar determinado segurado ou não agradar determinado segurado. O trabalho do regulador ele tem que ser tal que agrade não só os seguradores, como os resseguradores e também os próprios segurados, né? Então, mas do ponto de vista ético, o termo agradar é um pouco elástico, né? Então... O que é agradar o cliente? O que o segurador quer? O segurador quer que o sinistro transcorra de forma simples, objetiva, pagando o que tiver que pagar. Cara, a questão de agradar o segurador está sempre relacionada à velocidade da regulação e ao bom atendimento do segurado. Eu entendo de outra forma. Eu entendo que o regulador tem que ser imparcial. O regulador não tem por que agradar o segurador ou agradar o segurado, no caso. O regulador é um adjuster e, como o próprio nome diz, adjuster, você tem que ser totalmente imparcial e neutro. Então, tudo isso reflete em pressão em cima do regulador, que é o agente que vai determinar, né, qual é o valor. Sinalizando para a seguradora se ela vai pagar ou não e qual o valor a ser pago. Agora, tem seguradoras que elas entendem que esta é uma função delas, de dizer que está amparado ou não determinado bem ou determinado sinistro. Eu posso chegar a um valor e a seguradora, por interesse comercial dela, resolver pagar mais ou não pagar, brigar com o segurado. Ele não é decisão final. Ele é um elo, um intermediário, vamos chamar assim, entre um interesse e um compromisso da seguradora
em prestar um serviço para o segurado e um evento que o segurado teve. Essa posição de relação entre regulador e segurador é um pouco complexa e complicada. Some people say it is to adjust the claim strictly in accordance with the policy. Others say it's to you have to adjust it in accordance with those that are paying you, with how they see it, how they interpret the policy. Evidentemente que a seguradora é quem contrata o regulador, né, na maioria das vezes, enfim, nós estamos falando da seguradora, e você procura fazer, né, dentro da regra que ela estabeleceu com relação aos procedimentos. Acho muito difícil algum regulador, diante de uma situação de dúvida, ele não se inclinar pelo lado do contratante. Até sob pena de não ter, da próxima vez, o trabalho à disposição, ou ter um contrato rompido. Mesmo não entendendo, às vezes elas nos solicitam que seja alterada aquela conclusão. Quem manda na regulação é uma questão... Quem manda na regulação é o bom senso. Quem manda propriamente dito a gente é independente, né? A gente faz um trabalho independente. O regulador trabalha, na minha visão, para os segurados. Ele pode ser remunerado pela seguradora, pelo ressegurador, mas ele trabalha para os segurados. O segurado é a figura principal do sistema. Afinal de contas, as seguradoras vivem dos segurados. E, como tal, eles têm o direito de se manifestar. Então, um dos direitos do segurado na hora do sinistro é ele participar do processo. Porque ele vai dar uma opção de informações, ele que conhece o equipamento dele, ele que conhece a carga dele. O segurado é o principal interessado, né? Ele que teve a perda dele, quer dizer. A regulação tem que ser um trabalho totalmente aberto, amplamente discutido, com todos os interessados e envolvidos. Uma regulação, no final, ela deverá necessariamente ter o consenso entre as partes. My own view is that if you're successful in your negotiations, there should be no dispute. It's not always possible. And of course, at the end of the line, you have either arbitration or a court case. O sinistro chega ao campo jurídico por 3 motivos, né? O primeiro motivo é a fraude, que isso ocorre em qualquer lugar. O segundo motivo é a falta de comunicação. E o terceiro é a falta de interpretação dos códigos dessa comunicação. Muitas vezes, um segurado ele entra em juízo contra uma seguradora porque ele entende que o contrato está sendo mal interpretado e está sendo interpretado erroneamente contra si. Ele entende que é uma outra forma de se ver aquilo que ele está sendo informado e não aceita. Então, nesse ponto, as coisas acabam indo para questões jurídicas. Mas eu acho que... Quase que todos os casos se consegue chegar a um procedimento amigável de fixação de valores e definição de cobertura. Evidentemente, os sinistros maiores podem existir dúvidas, né? E essas dúvidas têm uma repercussão grande, né? Às vezes um clausulado de apólice que não foi adequadamente redigido. E tem outro fator que atrapalha bastante essa questão da interpretação, da objetividade da cláusula, é que muitas delas são trazidas para as apólices brasileiras, mal traduzidas. Então, se você pega uma apólice, vamos supor, inglesa, ou norueguesa, ou o que for por aí, e botar em português, pode ter certeza que vai haver bolo. It is a fact that they are words and they can be interpreted differently. Eu tenho a mesma cláusula que uma seguradora interpreta de um jeito, outra seguradora interpreta do outro. Então, quando eu regular um sinistro para a seguradora A, eu tenho que interpretar de um jeito. Quando eu regular o sinistro para a seguradora B, eu interpreto de outro jeito. Porque cada uma delas exige e tem uma postura diferente, uma cultura diferente. Tem seguradora que exige, fica atrás da gente, quer saber tudo que está acontecendo. E outras que dão linha. Outras que deixam a coisa andar e só no final é que vem a intervir, se por acaso ela considerar não concordou com alguma coisa. Tá? Varia muito, depende muito da seguradora.
Mas o que fundamentalmente muda é com relação ao grau de exigência de cada uma, né? Em termos de documentação. Essa história de que o segurador exige a certidão da bisavó do segurado com 5 carimbos reconhecido em 3 cartórios é uma falácia. Normalmente, o segurador trabalha dentro de um conceito de boa-fé e o regulador também tem esse princípio. Então, o segurado nos entrega documentos, nós acreditamos neles. Logicamente que você procura sempre ter uma certeza absoluta que o documento é válido, que o documento não seria forjado. Então, esses critérios dependem muito da cultura institucional de cada entidade, de cada sociedade seguradora. Mas o que a gente tem feito lá fora, a exigência é igual ou maior do que é feito aqui no Brasil. Você tem seguradoras estrangeiras que elas têm uma cultura aqui para o nosso país um pouco diferente. Eu já tive com pessoas que o cara acha que vai ensinar aqui todo mundo a andar a pé, né? Ela caiu da árvore ontem, ele vai ensinar como Homo sapiens sapiens, os macaquinhos a caminharem. O pessoal que veio no início do processo eram alguns trapalhões, né? E que fizeram de bobagem foi uma enormidade. Eu acho que a maioria deles agregam, tá? Mas tem muito ressegurador, muito regulador de ressegurador que vem para cá e que você nota que ele vem para emperrar teu trabalho, para te atrapalhar. Ele não tem o conhecimento dos usos e costumes, não entende a questão tributária. A contabilidade ela é universal, mas as leis tributárias são únicas de cada país. Pode haver similaridade ou não, né? E principalmente quando eles não participam, que você simplesmente submete um relatório, aí eles começam a analisar friamente o que está escrito no papel, com alguns anexos, e tenta procurar alguma coisa e começa aquela... E trabalham muito by book, né? O que está no livro, você tem que fazer. O cara tem lá um curso no CIA, vem aqui, etc., achando que está em Londres. Não está em Londres, ele está no Rio e em São Paulo. As coisas são diferentes, a língua é diferente, os costumes são diferentes, a interpretação é diferente. Essas diferenças que todavía puede haber, están cayendo, esas barreras van cayendo sistematicamente. Não, nós não somos diferentes dele. Regular sinistro no Brasil é a mesma coisa que regular sinistro em qualquer parte do mundo. Há alguma diferença, sim, mas não significativa, porque os conceitos são os mesmos. Acho que nós não devemos nos encastelar porque os estrangeiros mandam. Não, eu acho que... A vantagem que eles têm é que alguns trabalham no mundo todo. A forma que eles têm de analisar um fato é muito bom de você aprender com eles. Tem uma questão cultural, de educação, de formação, que é diferente dos reguladores do Brasil. Agora, de uma maneira geral, o trabalho, hoje em dia, a gente está procurando ter uma relação com eles de parceria. E isso nós fazemos, nós trabalhamos para fora. Os reguladores brasileiros são excelentes. Todos, praticamente, principalmente nessa parte de riscos de propriedade, né, para as indústrias, o pessoal é de primeiríssima linha, não deve nada ao pessoal de fora. Agora é o seguinte, se a gente prestar serviço para o segurador dele, tá, para o principal dele, e gostar, também a gente pode concorrer com ele, né? A única coisa que eu posso dizer é que, comparativamente ao que reguladores de outros países, sobretudo no mercado americano e mercado europeu, a remuneração no Brasil, ela é baixa. Many of the local loss adjusters in different parts of the world, and especially, I think, in Latin America, are not well paid. A questão da remuneração de honorários do regulador é uma questão que é matéria polêmica. Hoje em dia, os honorários são fixados basicamente por hora trabalhada. Já houve no passado, e há ainda os pequenos casos e poucos casos, em que se fixa com base numa tabela progressiva em função dos valores apurados. No passado, ele era única e exclusivamente, ele fazia os honorários fixos, de acordo com o prejuízo. Essa tabela é calculada com base nos prejuízos fixados. Quer dizer, quanto mais ele cortava do prejuízo reclamado, maior a remuneração, que isso é um absurdo. Hoje, há cerca de alguns meses atrás, ou um ano atrás, o IRB alterou essa tabela. Então, hoje, a remuneração dos profissionais do mercado de regulação, ela é sempre
em todos os casos, feita em função de horas trabalhadas. Eu acho que esse é o mais justo. Se eu trabalhei muito, eu recebo muito. Se eu trabalhei pouco, eu recebo pouco. Eu, particularmente, acho que deveria ser por hora trabalhada, mas também um percentual da perda, porque o valor da perda é proporcional à responsabilidade, sempre. Tá? O caso, você vai cortar uma unha ou cortar um cabelo. Então, são coisas diferentes, são responsabilidades diferentes, são riscos diferentes. Mas, essencialmente, os honorários são baseados em horas trabalhadas. Ótimo, excelente. Só que nenhuma seguradora pratica. Cada seguradora tem uma forma de atuar, né? Depende do segmento, depende do tamanho dos prejuízos, né? Então tem até determinado valor de prejuízo, é um valor fixo, passando daquele ali, entra numa escala. É claro que existem tabelas de remuneração. Um advogado que patrocina uma causa de 100 mil reais, ele cobra um percentual. Se a causa é de R$1 milhão, ele pode fazer uma concessão de cobrar menos, porque os valores envolvidos são maiores. Agora, receber gratificação ou honorários por recusa de pagamento, por negativa, hipótese alguma. Isso é uma coisa que nunca foi praticada e acredito que não vai ser praticada. Seria negar todos os nossos valores, as nossas crenças. Isso aí é uma imagem que se tem, mas isso não ocorre, pelo menos na minha experiência pessoal, isso nunca ocorreu. Isso não existe, isso é folclore, isso é lenda. Yo creo que esto, como dicen en Galicia, que las meigas, las brujas, no existen, pero a ver las haylas, ¿no? I could foresee, and I know of cases where loss adjusters have been employed on a percentage basis. Mas isso eu não posso afirmar, eu apenas ouvi dizer. Foram comentários que surgiram no mercado. Não é uma coisa correta dentro desse tipo de trabalho, porque você pode penalizar, às vezes, o segurado, em detrimento até das coisas que ele tem direito, e só para ganhar dinheiro, acho que... Isso é um estímulo ao desequilíbrio total de um procedimento de justiça. Então, a maneira melhor para evitar essa armadilha do conflito de interesses é trabalhar por carga horária, com bastante transparência. E tirar isso de letra da melhor forma possível, porque ele tem que ser justo para ambos os lados, nem para a seguradora e nem para o segurado. Essa é a função dele. Um dos principais quesitos do regulador de sinistros é ser totalmente imparcial. Doa quem doer. Seja pela seguradora, seja pelo ressegurador, seja pelo próprio segurado. Isso é um problema hoje, porque nós temos ainda muitos reguladores muito vinculados com algumas seguradoras, e isso faz com que haja um viés na linha de defesa mais da seguradora do que do segurado. Eu acho que o regulador tem que ser neutro. Apesar de ser uma obrigação, não uma qualidade, o regulador tem que ser honesto. Mas ter a plena consciência de que quando um aviso de sinistro lhe é enviado, ali por trás tem uma pessoa estressada, uma pessoa desesperada, muitas das vezes, e que precisa ser entendida naquele momento que você dá o primeiro atendimento. E tem que conquistar a confiança do segurado, que ele não está ali para botar ele para baixo, está ali para tentar ajudar, para ele sair do sufoco. Ele está ali para contribuir para a solução do problema e não para agravá-lo. E ser um bom interlocutor daquelas pessoas que também estão ali no momento difícil, você tem que levar a mensagem de que aquilo ali não são apenas números e que existe muita coisa além daquilo que muitas vezes aparece para o segurador que está atrás de uma mesa só lidando com papéis, né? Tem que ter bom senso no trato, saber conversar, inspirar confiança no segurado. O regulador de sinistro ele tem que ter bastante habilidade em relação a isso, né? O relacionamento humano, ele tem que ter um conhecimento de várias atividades. Ele tem que gostar de estudar. Quanto melhor a formação acadêmica, melhor. É uma atividade multidisciplinar, eu diria. Tanto é que nós temos aí vários reguladores, como no meu caso, eu sou contabilista, né, sou economista, tem engenheiros, enfim, de todas as áreas de engenharia. Conocemos de química, conocemos de física, conocemos de matemáticas, evidentemente, de valorar. Yo creo que la carrera de ingeniero
es la que más se ajusta a que es la pericia entendida de forma global, ¿no? Eu aposto mais na contabilidade, né, nos contabilistas, porque tudo em seguro, tudo numa empresa passa pela contabilidade. Deve ter uma formação em seguro necessariamente. Virtually anybody can become a loss adjuster or establish an office as a loss adjuster. However, in England and in some other countries, there are loss adjusters institutes, and you become a member of those, and you have to therefore abide by their charter or their articles. Aqui não é bem assim, né? O que acaba acontecendo é que a vida leva as pessoas para esses caminhos, né? Nós não temos uma escola específica, nós não temos uma academia que forme esses profissionais. Muito regulador que vai para o mercado hoje, ele vai despreparado. Ele vai, às vezes, porque a seguradora não tem quem colocar para ir, ela chama alguém, olha, vai lá e vê isso para mim. Quebra a cara, barbaridade, óbvio, né? Aí se conserta as burradas no meio do caminho, né? E vai levando. A formação, não digo superior, hoje é necessária para tudo, né? Mas eu acho que o regulador de sinistro, ele tem que ter formação mesmo de trabalho de campo. Só tem uma coisa que forma o regulador, é o tempo. É muito a experiência, não tem o que... E tem que ser uma pessoa que goste, principalmente, de contato com o público. Porque o regulador tem contato com tudo que é tipo de gente. Ele tem que ter bom humor. Tem que ser um cara bem humorado, porque ele vai tratar com o segurado que está lá, sofreu um sinistro, está com a empresa parada. Ele precisa saber ler e escrever, é importante. Não basta. Tem que entender e interpretar. É o poder de síntese. Tem que ser uma pessoa que tenha muita paciência. Ser curioso, pesquisar e estar tentando sempre descobrir coisas novas. É indispensável que ele tenha uma certa serenidade. Tem que ser diligente, ele tem que resolver rápido o processo. E o talento é também a atitude. Tanto a aptitude como a actitude. Tem que ter caráter, né? Ter caráter e procurar fazer o que é certo. O que é certo é bom para todo mundo. Mas o grande norte desse assunto é o bom senso. Eu acho que o bom senso é uma coisa que prevalece em tudo na vida, em regulação de sinistro, principalmente. Procurar fazer com que a instituição do seguro atinja o seu objetivo, que é indenizar os eventos ocorridos causadores de perdas materiais e que foram seguradas. Então, ele deve a ele cumprir. Ele é o que eu digo no livro que escrevi. Ele é o mensageiro da esperança. A profissão do regulador de sinistros é uma profissão muito apaixonante. Ela é desgastante porque está sempre sob pressão, porque precisa ser rápido, se precisa ser imparcial, etc, etc. Mas... é uma profissão gostosa. Para quem adora viajar, adora discutir, sentar com pessoas diferentes, é uma profissão muito legal. Eu sou até suspeito para falar porque eu sou apaixonado nisso. It's not for everyone. It sounds romantic, sometimes exciting. It can be, you can see the world, but... Quando você entra num local para fazer um trabalho e sabe que ali pessoas morreram, é chocante, é horrível. Eu me sinto muito pesado, né? Mas faz parte do trabalho também, né? Você nunca tem um dia igual ao outro, porque nós lidamos com o imprevisto. E nada mais incerto do que o imprevisto, né? Cada sinistro é uma história, não se repete. Trabalho externo, você conhece atividades econômicas mais variadas possíveis. Então, quer dizer, é um trabalho extremamente interessante, embora desgastante, muito interessante. Alguns chamam de cachaça, né? Você acaba gostando. E eu acabei gostando. Apesar da engenharia, etc., a área que eu mais gostava, e eu fui responsável por várias áreas na seguradora, mas é uma área que eu tive sempre mais afinidade foi com a regulação de sinistros. Como eu trabalhei sempre na área de sinistros, é natural que eu tivesse, que eu buscasse sempre conseguir essa vaga de regulador de sinistro. Então, a minha carreira se iniciou no IRB. Meu pai era regulador de sinistro do IRB. Trabalhei 30 anos no Instituto de Resseguros do Brasil. Uma conhecida da minha mãe disse que o IRB era uma boa empresa e eu acabei fazendo um concurso para o IRB e entrei. Entrei no IRB em 1977. Eu ingressei no mercado de seguros, em 1944, na Sul América Vida.
seguro de vida. Aí eu fiz concurso para o IRB, para o Instituto de Resseguros, e fui trabalhar na divisão incêndio. Eu comecei lá como inspetor de risco incêndio vultoso. Comecei sendo perito da área de seguro. Formei-me há 30 anos atrás como engenheiro mecânico. Eu sou professor universitário e sou consultor numa área específica da engenharia civil. Sou engenheiro de telecomunicações. Bom, eu sou engenheiro mecânico. Inicialmente eu trabalhei com sinalização ferroviária. Com especialização em tráfego e transportes. Eu sou perito do aspecto geotécnico de obras civis. Comecei a atuar como regulador quando meu pai me disse: menino, sai da praia. Eu particularmente comecei na área administrativa de seguradora. Eu aprendi sentado em botequim. In fact, I think if you speak to most loss adjusters, they'll tell you something, if not the same, but something similar. It's usually by chance. Meramente um acaso. Foi por acaso. Eu, na verdade, comecei por acidente. A única coisa que eu sabia de seguradora era o carro batia e alguém ia lá e consertava e o segurado recebia. E isso depois as coisas se desenvolveram e acabei sendo assumindo uma função de regulador de sinistro e de gerente de sinistro. Aqui estou eu. Por acaso entrei e por acaso não saio. Porque gosto dessa atividade, tá? Não faço aquelas loucuras que fazia no passado, mas gosto de fazer esse trabalho. É extremamente desafiadora, é muito bonito. Eu me considerava o mensageiro da esperança, levava a esperança de reconstrução. Acabou? O que é isso? Já está gravado aí? Então, foi bem? Eu acho que com a edição fica legal, né? Tira a parte que ficou muito ruim. Só isso? Bom, pelo menos aqui a gente se vê. Tudo bem, tio. Verdade, tá gravando mais não, né? Alguém gravando aí? Você não tá gravando agora não, né? Eu quero dar um abraço pra minha mãe, meu pai. Mas e aí, eu não sei ainda qual que é o objetivo, né? Pergunta, eu respondo. Você fica meio... Tem o tico e o teco, né? Eu não tô nervoso de agora, né? Eu tô de ontem já, né? Mas quem é que fica tranquilo? Quem adianta conhecer o que eu faço? Que isso? É, fodendo. Depois desse documentário, a gente não for comer só uma análise. Então a gente ia cantando, eu com a vara de... Sabe que o candeeiro vai de vara de madrugada vai o carro a carrear, vou vendo a lua, ouvindo o carro cantar. Ei, Vitalina, ei, Juvenal, é hora de tirar leite, que o bezerro quer mamar. É a nossa estribilho. Contar coisas que a gente passou, já é uma delícia, né? Eu acho, pelo menos eu acho.